Olá, lírios! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E vamos aqui com este tema que já foi feito, certo? Mas já faz bastante tempo, uns 6 meses mais ou menos. E eu resolvi trazer novamente, pois percebi que foi um tema muito bem recebido, muito bem visto, certo? E eu espero que ele mais uma vez possa trazer aí uma luz, um alento para quem se conectar a esta mensagem. Então, o tema, como vocês já viram, é uma despedida, certo? Algo relacionado a um último adeus, que é um tema que eu fiz com a intenção de conectar você que não teve tempo de dizer tudo o que gostaria, ou que nos últimos momentos da pessoa não pôde se despedir, não pôde estar junto, não pôde estar perto, ter uma chance de ouvir aqui uma mensagem, certo? Uma última despedida. Às vezes seu ente querido não pôde te dizer tudo, ele tem uma mensagem para você e nós estaremos vendo isso aqui, certo? Todos os meus temas que eu faço sobre esse assunto, eu deixo para que você saiba de quem eu estou falando, certo? Não cabe a mim dizer para tantas pessoas que podem se conectar ao vídeo, dizer para cada uma quem é a pessoa. Então você vai sentir no seu coração, na sua consciência, na sua intuição de quem eu estarei falando. Pode ser desde um amigo que não é alguém de sangue, né? Pode ser desde um amigo até o seu pai, sua mãe, irmão, filhos, certo? Pode ser qualquer pessoa, desde que você considere um ente querido, alguém que tocou o seu coração, tocou sua vida, certo? Então, vamos aí para este tema. Um último adeus do seu ente querido, uma despedida. Aqui nós temos duas opções, certo? Opção número 1 e a opção número 2. Vasinhos de planta, certo? Com a conexão aqui com a vida. Mesmo que estaremos falando aqui de entes queridos que partiram, mas, porém, todavia, mesmo essas pessoas que partem, mesmo as pessoas que morrem, elas renascem para uma nova vida, certo? Então, no fim, sempre é vida. Então, vocês já tiveram seu tempo para se conectar. Eu vou começar para quem escolher a número 1 e a número 2 veremos depois. Fique à vontade também para se conectar às duas mensagens, caso você queira, certo? Fique à vontade. Então vamos começar aqui. Só um momento. E é isso. Primeiro eu vou começar tirando a energia do espírito que está se conectando a você. Temos vários espíritos aqui, obviamente, certo? É uma mensagem que eu estarei recebendo de vários, mas estou falando aqui no singular para que você sinta-se mais à vontade, mais conectado à mensagem, certo? Mas é uma tiragem geral, uma leitura geral, onde temos acesso a uma energia também geral, ou seja, mais de uma energia, certo? Aqui nós tiramos a energia principal desse seu ente querido. Com os arcanos maiores nós veremos mais detalhes sobre talvez a vida dessa pessoa e com certeza sobre a morte, certo? Seus momentos finais, meses, semanas finais, certo? Também um pouco sobre a vida, para estarmos dando aí o máximo de características possível para você que se conectou à opção número 1, certo? Lembrando de adaptar aí a situação, já que estamos tratando de uma tiragem geral.
Agradeço sua presença e sua compreensão, principalmente para quem tem, certo? Então vamos começar. Vou deixar aqui do lado, depois eu vou tirando as energias. Vamos começar aqui vendo a energia principal, certo? Que é o arcano maior. E para vocês para o seu ente querido sai o diabo, certo? O diabo. Mas não se assustem, certo? Vamos entender aqui o que esse diabo está querendo nos passar, certo? Só um momento. Bom, então eu sinto aqui alguém já com alguns apegos, certo? Alguns apegos. Então, pode ter sido uma pessoa muito apegada à família, muito apegada ao trabalho, certo? Que o que seria apego? Um apreço muito grande, né? Uma apreciação muito grande, digamos, uma conexão muito grande com essas energias, certo? Do trabalho, família, certo? Alguns podem ter tido em vida, certo, alguns vícios, ok? E vícios vão desde bebida a, a drogas. Vício, por exemplo, pode ser também comprar, certo? Comer, gastar. Então, uma pessoa que tinha uma espécie de vício, fumar, certo? Algum desses tipos. E uma pessoa que poderia ser muito apegada aí a tradições também, uma pessoa aqui muito tradicional, que guardava alguns valores aí bem antigos, certo? Valores, tradições que são passados de geração para geração. Sinto aqui até alguém apegado a tradições, a uma religião específica, certo? Para quem tinha. Coisas que são passadas de geração para geração. Alguém apegado a isso, a cultura, um respeito pelas coisas que são passadas, certo? De pai para filho, de mãe para filha ou filho, certo? Então aqui eu sinto uma pessoa que poderia ter algum vício, certo? Com certos apegos, algum tipo de apego. Me veio agora também alguém de muito poder, né? Certo? Tem, para alguns, a situação aqui também traz alguém que tinha muito poder pessoal, ou seja, uma voz firme, uma pessoa que sabia se impor, alguém que tinha firmeza, muito talento para o trabalho, certo? Então, alguém que sabia liderar e também tem pessoas aqui que sabiam trabalhar muito bem em grupos, certo? Compartilhar, delegar tarefas, alguém que sabia liderar, gostava de trabalhar e tinha muito sucesso, muita habilidade nesta situação de trabalho. Pode ter sido uma pessoa aqui muito bem sucedida, como também, mesmo que não tenha tido todo um sucesso, todo um brilho, mas era de alguma forma respeitado ou respeitada aqui no seu local de trabalho, pelas pessoas que trabalhavam com este seu ente querido. Alguém que de certa forma era valorizado, certo? Havia uma questão aqui de valor.
Bom, aqui quando a gente tira mais detalhes, era uma pessoa que carregava um certo sofrimento, uma espécie de dor aqui na alma, uma dor no coração, que poderia estar ligada aqui ao emocional ou a uma dor existencial, certo? Alguém que tinha dificuldade em aceitar as coisas, certo? Foi difícil para essa pessoa aceitar o passado dela, por exemplo. Aceitar a realidade que viveu, aceitar os pais, aceitar os acontecimentos, as dores, o sofrimento que teve que passar. Muito difícil para essa pessoa aceitar, certo? As coisas como são, aceitar a vida como ela é. E essa pessoa carregava uma certa dor, um certo sofrimento. Poderia ser uma mágoa, ou como eu disse, uma dor aqui existencial, de vinda de crises existenciais, e até a tristeza aqui por algum amor do passado, alguma coisa com relação ao amor que passou, certo? Que viveu aí. Então é uma pessoa que tinha uma certa, digamos, uma certa amargura, certo? Trabalhava muito bem, inclusive essa dor existencial, essa crise que essa pessoa tinha, que ela carregava aqui nela, é o que ligou ela aos vícios, certo? E você tem que adaptar. Vícios podem ser em algum tipo de jogo, dependendo da idade dessa pessoa que você está se conectando, algum tipo de jogo, às vezes pode ser vício no trabalho mesmo, tipo, trabalhava a todo custo, não interessava se estava doente, como estava, sempre queria saber trabalhar, não dando atenção para mais nada. Ou estudar demais, uma pessoa que estava sempre ali estudando, 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 como se não tivesse mais tempo para nada, certo? Para relacionamento ou para tirar um tempo para relaxar, certo? Às vezes sem tempo nem para comer. Então, os vícios cabe muita coisa. Tudo aquilo que você faz constantemente e não consegue mais viver sem isso, torna-se um vício, independente de parecer algo bom, como trabalhar. Trabalhar é bom ter esse vigor. Mas quando você faz isso excedendo os seus limites, excedendo aqui até seu lado pessoal, então isso complica muito a vida e torna-se aí um vício. Tudo que é demais é veneno, certo? Então eu sinto até alguém falando nisso. Eu sinto que era alguém aqui que se envenenou aos poucos, certo? Em que sentido? Pode ser um sentido físico? Até pode, para alguém aí em específico, né? Pode ser que tenha. Mas aqui eu estou falando do veneno, dessa pessoa se envenenando aqui com uma coisinha que uma pessoa fazia do jeito que ela não gostava. Ela começava a guardar uma certa amargura, uma certa dor. Não perdoar as pessoas, não perdoar o passado, não perdoar o que fizeram com ele ou com ela. Isso são formas de ir se envenenando aos poucos. Devido a essa pessoa ter essa dificuldade aqui de aceitar as situações, era alguém que se envenenava com a falta do perdão, a falta de clareza sobre a vida, certo? E não pense que eu estou aqui julgando essa pessoa, só estou descrevendo a vida dela. Não cabe a mim julgar, nem a você, certo? Cada um de nós sabe onde dói. Cada um de nós é quem sabe como é viver na pele, certo? A pele que habita. Então, uma pessoa com certos sofrimentos, onde se envenenou tanto no sentido aqui teórico, como estou falando, certo? Como também pode ter feito isso fisicamente, certo? Consumindo coisas que não devia, coisas que fazia mal para o corpo, que fazia mal para a saúde,
Então, alguém que envenenou o próprio corpo, mas também envenenou a própria alma, certo? Depois eu estarei tirando a mensagem dessa pessoa aqui com este baralho. Como eu disse a vocês, temos aqui uma figura de grande poder pessoal, certo? Essa pessoa aqui me mostra que ela tinha toda uma energia, todo um poder, que se ela tivesse adquirido mais conhecimento, se ela tivesse tido acesso, aliás, não é se ela tivesse tido acesso, é se ela tivesse se permitido. Temos que ver que nós somos responsáveis pela nossa vida. Então, se essa pessoa tivesse se permitido a acessar pessoas, que pessoas pudessem acessá-la, que ela pudesse adquirir conhecimento de alguma forma, ou mesmo sem conhecimento, ter exercido mais a prática, aqui um pouco da humildade, da caridade, aceitar com humildade as coisas que aconteceram, certo? Teria sido uma pessoa que teria vivido muito mais e ainda com muito tato, com muita habilidade para o sucesso, o crescimento, certo? Profissional e pessoal também aqui. Era alguém de muito brilho, de muito poder, e isso podia ser até perceptível, certo? Alguém que deixava isso perceptível para as pessoas próximas, de que tinha muito poder pessoal, passava uma energia muito forte, às vezes até inspiradora. Por mais que estivesse aí caminhando em estradas sombrias, escolhendo coisas não tão saudáveis, mas era alguém de muita força, de muito poder, que podia, simplesmente pela existência, por estar ali, inspirar as pessoas. Pode ter sido, de certa forma, um exemplo aí para alguém da família. Pode ser você que está assistindo, como também pode ter sido para alguém da família. Ter sido, por mais, como eu disse, que tivesse os seus defeitos, ter sido inspiração para alguém, certo? De como ser, de como agir, do que fazer, de não desistir, certo? Porque, como eu disse, sinto uma pessoa aqui de muita garra, de muita força. Pode ser que, para a maioria que está se conectando aqui, seja uma presença, seja um ente querido do sexo masculino, certo? Ou alguém com essa energia masculina muito forte, a energia de tomar a frente, de eu faço, certo? A energia de ir lá e fazer, de tomar a frente da situação. Então, tendo essa energia masculina muito forte, como também pode ser que vocês estejam se conectando aqui a um ente querido masculino, certo? Eu sinto aqui um poder de fala muito grande. E também sinto essa pessoa querendo já aqui, nessa parte, indicar de que gostaria de ter te contado coisas, ter conversado mais, ter dado mais atenção à vida, ter dado mais atenção às emoções, aos sentimentos. Existem casos aqui em que você pode estar se conectando a alguém que teve muita importância ou deveria ter tido muita importância na sua infância. E essa pessoa gostaria de dizer que sente muito por não ter sido a figura que você precisou, que pode ser desde um pai a qualquer outro tipo de coisa que você queira e possa adaptar. Mas pode ser alguém aqui que teve essa importância, ou na sua infância, ou é alguém que estava no papel de te suprir de alguma forma de emoção, de te ajudar, não suprir, mas de te ajudar no emocional, de te ajudar com
algum sentimento, alguma evolução, algum crescimento, e essa pessoa não conseguiu fazer, ela gostaria de dizer que sente muito. Ou essa mensagem é para alguém da família, certo? Alguém que diz que sente muito por não ter sido a figura que precisava ser. De um pai ou de um protetor, de alguém que cuida, de um conselheiro, seja o que for, certo? Adaptem aí. Para quem for a mensagem vai conseguir entender. E mostra que essa pessoa querendo sim comunicar-se, certo? Então vamos trazer aqui a mensagem de despedida desse seu ente querido. O adeus, a despedida que ele tem para você, o que ele gostaria de falar. Bom, eu passei muito tempo olhando para o sofrimento. Passei muito tempo olhando para o que me faltava, olhando para o que foi me tirado e não consegui ver o quanto a vida era especial e o quanto eu tinha pessoas especiais ao meu lado. Passei tanto tempo olhando para o meu problema, para o meu sofrimento, para a minha dor, que esqueci de ver o quanto havia pessoas especiais ao meu lado e o quanto eu mesma, era especial. Esqueci de olhar o que o meu trabalho estava produzindo, esqueci de ver, de observar, de que apesar do sofrimento, eu tinha chance de melhorar. Apesar da dor, eu tinha chance de me curar e viver uma boa vida. Passei tanto tempo olhando para a minha dor que esqueci de olhar os meus talentos. Olhei tanto as minhas dificuldades que esqueci de ver a minha capacidade de solucionar cada um. Hoje eu tenho a oportunidade de ver a vida de uma forma diferente. Hoje eu tenho a oportunidade de ver a verdade. Foi uma transição difícil. Afinal, eu nunca fui a melhor pessoa para aceitar as situações e aceitar a vida como ela é. Então, claramente, foi difícil aceitar que eu não tinha mais o meu corpo e de que eu não poderia mais fazer aquilo que eu fazia. Que eu não poderia mais fazer da mesma forma aquilo que eu gostava, aquilo que me era atraente, aquilo que me era interessante. Então foi difícil essa transição, mas hoje eu enxergo a verdade. Hoje eu tenho a oportunidade de ser mais claro e de ser feliz. Sim, ser feliz, porque por mais que minha estadia na Terra tenha sido momentos em que eu olhava mais para a dor, hoje eu consigo ver com os olhos de sabedoria o quanto
eu poderia ter sido feliz, o quanto eu poderia ter feito as pessoas felizes, as pessoas à minha volta. E o que me deixa contente em tudo isso, o que me deixa feliz em tudo isso, apesar da dor, apesar do sofrimento, é que eu aprendi a curar e a ver o lado positivo das coisas que eu fiz, das coisas que acontecem. Então eu sei que tudo que eu plantei, mesmo não enxergando, um dia eu irei colher, e também deixei situações para que os outros pudessem colher. Por mais que fosse uma pequena semente de inspiração, uma pequena semente de sonho, às vezes eu posso ter deixado o exemplo de como não agir, de como não ser, e isso já é importante. Aprendi a ser feliz até nisso. Hoje eu colho os frutos deste lado, os frutos daquilo que eu plantei. Nem tudo é muito bom, mas nem tudo também é tão ruim. Então, se tem uma coisa que eu gostaria de dizer é que eu aprendi a minha lição. Eu aprendi a ver a vida de uma forma diferente. E para você eu só gostaria de dizer que sinto muito por não ter te acolhido da forma que eu deveria. Sinto muito por não ter conversado mais, por não ter falado mais, por não ter me expressado, por não ter conseguido explicar. E sinto muito por não ter te acolhido da forma que eu deveria, por não ter te protegido, por não ter te dado amor quando você precisou de atenção, por não ter te dado calor quando você estava com frio, por não ter te protegido quando você correu. Então eu sinto muito. A lição que eu aprendi é que a gente colhe o que planta, e eu espero que você possa também absorver essa lição sem precisar passar por tanta coisa quanto eu passei. Que você saiba que em algum momento, mesmo que seja depois dessa vida física, você vai colher os frutos daquilo que você plantou. Então seja bom sim e plante coisas boas. Não se preocupe com essa vida, não se preocupe tanto com essa vida terrena e essa vida física. Tudo passa, inclusive esse seu corpo. E você precisa se preocupar em colher bons frutos para a eternidade. É isso que eu tenho para vocês que se conectaram aqui à opção número 1. Agradeço por terem estado aqui, certo? Peço que deixem um like, caso tenham gostado. Possam deixar o seu comentário também. E se não for inscrito ainda no canal, se inscreva. Agradeço muito pelo apoio e até mais. Vamos então para quem se conectou à opção número 2. Vocês que se conectaram ao número 2, vou colocar aqui. E vamos ver aqui a energia do seu ente querido
falecido. Dessa sua pessoa que já partiu. Vamos ver a energia principal dela. Com os arcanos menores nós estaremos tirando alguns detalhes. A carta se repetiu, certo? Então, vou devolver ao deck. Nós temos aqui a Lua. Bom, a Lua me fala de uma pessoa que pode ter sofrido algumas desilusões, certo? Alguns sonhos frustrados, alguns desejos não realizados, certo? Assim como também vai ter um outro grupo em que teve algumas conquistas, honrarias, certo? Foi reconhecido, foi honrado, e até para ambos, há momentos em que essa pessoa foi sim reconhecida, foi honrada, teve mérito pelo seu trabalho, pelo que fazia, mas em geral eu sinto uma pessoa que passou por frustrações, sonhos que não alcançou, desejos que não foram atendidos, não foram realizados. Há um anseio aqui. Por algo que não foi alcançado. Eu sinto que essa pessoa pode ter ido embora desejando muito algo, certo? Desejando muito alguma coisa. Que pode ser desde algo simples como falar com alguém, ver alguém, como também ter ido embora desejando muito, ter realizado algum sonho, alguma meta, algum desejo e não conseguiu. Uma pessoa que carregava aqui uma certa briga interna, uma coisa de o passado brigando com o presente. Essa pessoa se perguntava muito e às vezes até se pegava se autocriticando por não ter conseguido alcançar aqui alguma coisa. Algo que ela se sentia cobrada ou cobrado, certo? Por si mesmo ou até por outras pessoas também. Então eu vejo essa pessoa dando as costas para essa dor, porque estava ficando muito difícil olhar para ela. É uma pessoa que deu as costas para si mesmo, deu as costas para o seu sofrimento e pode ter se dedicado aqui a cuidar dos outros, certo? Pode ter se dedicado a cuidar dos outros ou cuidar de uma outra situação. Alguém que se dedicou então a um serviço abnegado, a um serviço amoroso, a uma missão, certo? A um trabalho.
para ignorar e esquecer essa dor. Só que essa era uma dor que precisava ser lidada, certo? Essa pessoa precisava ter olhado para esse problema e ter lidado com ele de uma forma mais, digamos, madura, de uma forma mais eficiente. Dar simplesmente as costas e ignorar simplesmente esse sofrimento causou aqui travas na aura dessa pessoa, na energia deste ser. Foi gerando nós e travando a vida dessa pessoa, certo? Tornando as coisas ainda mais complicadas, aumentando aí a dor, o sofrimento e aumentando também o medo de olhar para isso. Me mostra que essa pessoa também sabia ter estratégias para cuidar do problema dos outros, mas não sabia cuidar do seu próprio problema, da sua própria dor. Me parece alguém que aqui que criava estratégias para os outros, certo? Sempre tinha uma mão amiga, um ombro amigo para ajudar as pessoas que precisavam, um abraço. Mas, porém, todavia, não sabia dar esse abraço para a própria alma, para si mesmo, certo? Pode ser até que alguns aqui nem imaginem, né? Tipo, não tenham toda essa noção. Até percebiam, mas não tinham toda essa noção da dor dessa pessoa, porque era alguém também que poderia esconder até dos outros. Deu as costas para a dor e ao mesmo tempo também não permitia, colocando máscaras, colocando uma névoa, para que as pessoas não percebessem tanto esse sofrimento, tanto essa dor. Alguém que pode ter partido aí com alguns segredos, certo? Então, temos aqui também uma pessoa que tentava ser justa, certo? Tentava ser justa, tentava dividir, tentava compartilhar, tentava colocar as coisas numa balança e adquirir o resultado mais justo possível. Mas que não conseguia fazer isso muito bem, nem sempre isso tinha um resultado positivo. Por quê? Porque essa pessoa não estava sendo justa consigo mesma e ela não conseguia ver isso, ela não percebia isso. Então, até esse anseio de buscar dividir, por exemplo, dividir um pouco do tempo para o emocional, dividir um pouco de tempo para o trabalho, um pouco de tempo para a família. Então, apesar de ela tentar dividir esse tempo, apesar de tentar, às vezes, dividir o que tinha com os outros também, certo? Sua energia, seu tempo, as coisas que tinha, apesar de ter tentar ter um balanceamento aqui, ter uma forma justa de viver, é alguém que por não ser justo consigo mesmo não conseguia ter bons resultados a partir disso, a partir dessa atitude. E nós temos aqui o 2 de espadas, certo? Então, realmente, inclusive essa carta veio só confirmando o que a gente já tinha visto aqui no começo. Alguém que ignora a própria dor, alguém que não queria ver a verdade, não queria encarar a realidade. Por ser doído demais, certo? E falo aqui sem nenhuma forma de julgamento, pois como disse na número 1, não cabe nem a mim nem a você, ou a qualquer um julgar as pessoas, julgar essa pessoa, certo? Porque cada um sabe a pele que habita, cada um sabe onde dói. Mas é sim alguém que poderia ter olhado de forma mais sábia, de forma mais madura para a sua dificuldade, para a sua dor. Então, aqui eu vejo uma pessoa que ela, apesar de sofrer, ela não buscou paliativos, certo? Saiu de dizer essa mensagem aqui. O que seriam os paliativos? Às vezes as pessoas tentam
aplacar uma dor aqui através de vícios, como vícios de compra, vícios de consumir coisas que podem ser álcool, drogas, podem ser comida, pode ser ficar gastando, né, ter esse vício de gastar, o vício pelo trabalho, um certo vício em dar e nunca receber, certo? Nunca estar aberto, apto para receber. Então, não sinto muito ela ligada a esse tipo de vício. Apesar que o último poderia ter, certo? O último que eu falei. Que é uma pessoa muito disposta a oferecer, a ofertar, a dar, mas não estava apta a receber, pois deu as costas para esse tipo de necessidade, deu as costas para si mesmo. Alguns podem estar se conectando a uma presença, certo, feminina muito grande. Então podem ser até homens, mas eram homens com a presença feminina mais forte, ou seja, um homem aqui mais sentimental, uma pessoa mais ligada ao emocional, certo? Mais perceptível, até intuitivo. Ou realmente é uma mulher, certo? Aquela energia criativa, energia acolhedora. E vamos aqui trazer a mensagem dessa pessoa, certo? A mensagem desse último adeus. O que essa pessoa gostaria de te dizer, o que esse espírito gostaria de falar para você, certo? Nesse momento. Qual é a despedida dessa pessoa? Qual é o adeus? Bom, aqui já sai de antemão. Tenho que falar essa mensagem aqui, depois eu passo a mensagem canalizada do seu ente querido. Sai novamente aqui, eu tenho que dizer certa energia de uma mulher, ok? Claro que vocês vão adaptar também que pode ser um homem, mas com essa energia feminina um tanto mais forte. Então a energia muito forte aqui de uma mãe, certo? Um mestre, um guru, ok? Uma pessoa cheia de sabedoria, uma pessoa cheia de conhecimento, mas que guardava tudo isso muito dentro de si, pois não sabia como expressar devido às dores, às cicatrizes que carregava. Alguém que muitas vezes pode ter carregado o mundo nas costas, né? Ter tido esse sentimento, ter passado esse sentimento de carregar o mundo nas costas. Sinto uma pessoa de energia muito leve, uma doçura muito grande, certo? Então vamos lá. Eu esperei por muito tempo uma oportunidade para falar com você. Eu tenho tentado me comunicar através dos seus sentimentos, das suas emoções, às vezes de um perfume, uma placa, um letreiro, uma história, a frase de um livro, um poema, que lembre a minha pessoa, que lembre a minha energia a você, que te lembre de mim. Aqui eu sinto também uma situação, certo? Porque apesar de ter falado de mães, de filhos, eu sinto a situação aqui também de amantes. Amantes em que sentido? Certo, adapte.
Amantes eu digo aqui como pode ser namorados, pode ser marido e mulher, certo? Então você adapta aí essa situação, porque eu vejo alguém aqui até realmente tentando comunicar-se com você já faz um bom tempo. Às vezes através até de sinais que te lembrem, situações que te lembrem essa pessoa. Essa pessoa sempre diz que sempre guardou um carinho especial por você, mesmo que não tenha sabido expressar. Tem um cuidado aqui quase que realmente maternal, independente de ser homem ou mulher. Um amor um amor muito grande, porém muito simples, singelo, na forma de demonstrar, na forma de agir. Como eu disse, essa pessoa tem muito conhecimento, certo? E vamos voltar aqui à mensagem. Eu amadureci muito desde que passei para esse lado. Eu aprendi muita coisa. Tive um mestre muito bom. Fui recebido muito bem. E fui atendido aqui por pessoas que eu já conhecia, pessoas queridas. E recebi a assistência de um mestre, de um mentor muito bom, que cuidou de mim e me guiou durante minha jornada aqui deste lado, para que eu pudesse aprender de forma madura muitas coisas que eu não conseguia aprender nesta vida. Fui ensinado a me expressar e vi onde errei. E eu errei na resistência que eu tinha de olhar para mim mesmo, de olhar para a minha dor, de olhar para o meu coração. Errei ao ter medo de parecer frágil, de parecer vulnerável. Errei ao não enxergar a beleza da vida. A beleza da vida que habitava em mim. Errei ao dar as costas para minha dor. E sei que fiz muitas coisas boas. Eu agi de uma forma muito boa. Mas eu esqueci de ser bom, de ser boa comigo. Ajudei muitas pessoas, mas soltei a mão da pessoa mais importante. Eu mesmo. Eu mesma. Carreguei por diversas vezes a dor do outro, carreguei por diversas vezes os outros nos ombros, nas costas. Ajudei, cuidei, aconselhei, abracei e protegi. Mas nesse meio tempo eu esqueci de mim. E nada tem a ver com o trabalho que eu fiz, nada tem a ver com o cuidado que eu dei aos outros, nada tem a ver com caridade, com humildade, nada tem a ver com amar o próximo. Tem a ver comigo mesmo, comigo mesma, que esqueci de mim e não foi por conta dessas atitudes. Eu esqueci porque eu tive medo de lidar com a dor. A dor que eu carreguei por tanto tempo. Tive medo de olhar para a minha própria vida e não saber lidar. Então foi mais fácil ignorar, foi mais fácil fugir, foi mais fácil me entregar ao outro. Porque dava muito medo de entregar-me a mim mesmo. Mas quero te dizer que eu estou bem. Parece que você às vezes se preocupa com isso. Eu quero dizer que eu estou bem.
certo? Apesar das dificuldades, apesar das sombras, apesar de ter tido aqui um momento de ter passado pelo frio, um momento em que eu fiquei sozinho, eu fiquei sozinha sim. E não que eu estivesse abandonado ou abandonada, mas eu me abandonei. E não tinha como os mentores, não tinha como a espiritualidade amiga chegar perto de mim. Porque eu não sabia olhar para mim. Eu não sabia enxergar a luz. Então eu passei um tempo no frio, cuidando dos meus machucados, lambendo as minhas feridas. Com todas essas cicatrizes, um dia eu me levantei, um dia eu aprendi, um dia eu quis. E comecei a receber essa assistência espiritual. Eu agradeço pelas suas orações, eu agradeço por você lembrar de mim de forma tão bonita. Eu agradeço pelo cuidado que você tem ou teve por mim. É isso que eu tenho para vocês, certo? Que se conectaram aqui à opção número 2. Aqui nós temos grupos de pessoas que estão numa transição, certo? Da parte fria, da noite escura, para a luz, encontrando seus mentores e guias espirituais, certo? Encontrando aqui a cura, encontrando aqui uma assistência. Assim como tem pessoas que já se recuperaram e estão sob os cuidados destes seres de luz, da espiritualidade amiga, certo? E estão aprendendo cada vez mais. Essa pessoa também gostaria de te deixar o conselho simples, porém sábio, de que não tenha medo de olhar para dentro de si mesmo, certo? Você vai acabar partindo dessa vida com um grande vazio, um grande buraco, que você vai ter que passar muito tempo, vai ter que passar por muita coisa para conseguir preencher esse vazio, esse buraco, para conseguir costurar as suas feridas. Então, faça isso em vida. É mais saudável. Essa pessoa diz para você não ter medo de buscar ajuda quando precisar e de aprender a se abraçar e a ser amigo, amiga de si mesmo, certo? Essa é a sua mensagem. Gratidão. Peço que deixe o like, um comentário caso você ache interessante. E se não for inscrito, se inscreva para me dar o seu apoio. Eu agradeço muito que você entre para essa egrégora de luz e possa estar acompanhando aqui as mensagens do canal. Um grande abraço e até mais.